Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, signo de Leão, como vocês estão, meus amores? Deixa eu ajeitar essa bagalhoça toda aqui. Eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô e eu vou fazer uma leitura temporal para você. Deixa eu colocar esse telefone no mudo, que senão o povo vai ficar mandando mensagem. Fazer uma leitura temporal, não vai ressoar com todo mundo, não é uma leitura particular, o que me isenta daquele blá 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 todo que vocês já conhecem, né? Para você que é nova, para você que é novo no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Como que funciona a minha leitura? Eu tiro 4 lâminas, dou uma explicação sobre elas e aí eu vou clarificando, né? Uma preliminar. Aí eu clarifico essas lâminas e conforme eu clarifico vão aparecendo outras informações ou talvez até uma informação que complemente a preliminar. Por esse motivo é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo. Pode ser que você queira ou precise ouvir, seja no meio, seja no final. Tá bom, meus amores? Vamos lá, fundo do deck. As de espadas. O As de espadas, meus amores, ele fala de bastante coisa, dentre elas, por se tratar de um as. Olha que legal, sincronicidade, de 17 e 17. Por se tratar de um as, né, ele é sempre entregue pela espiritualidade, eu sempre falo isso, né, nas minhas leituras, que o as ele tem uma força espiritual grande, embora seja um arcano menor, tá? Só que aqui no caso, ele também fala de questões de comunicação. Nós saímos aqui com a lâmina dos amantes, né, os enamorados, o 9 de copas, o pajem de copas, de paus, perdão, e o 5 de copas. Gente, o que é esse 5 de copas finalizando a linha? O que é esse medo de arrependimento aqui? Vamos entender o que está acontecendo. Os amantes, ele fala de decisões, ele fala de relacionamentos, né? Essa lâmina ela é bem interessante que geralmente ela explica algumas questões, mas aqui ela abrindo o jogo, né? A gente vai ter que clarificar obviamente o que ela está falando, mas a princípio ela pode estar falando ou de uma questão de relacionamento propriamente dito, né? Nossa, acabei de comer uma pera, tô com um pedaço de pera, né? Ou pode estar falando de questões de relacionamento ou falando de questões de decisões, tá? Então vamos colocar as duas informações e aí a gente passa para o 9 de copas, que o 9 de copas é a lâmina dos seus desejos sendo atendidos de alguma forma, né? Sabe aqueles desejos mais íntimos que a gente tem, né? Aquelas vontades. O 9 de copas diz, em um contexto geral, que esses desejos eles serão atendidos pelo universo, né? Que as coisas estão chegando aí para leoninas, leoninos. O que acontece? O 9 de copas, ele obviamente precisa de uma movimentação para que isso aconteça, né? É necessário um desejo para que algo aconteça. Se for uma questão de decisões aqui, meus amores, eu vejo que a decisão que você tem que tomar, seja ela qual for, né, baseada em uma questão de desejo, tá? De algo que você deseja, eu vejo que essa questão tem uma possibilidade grande de acontecer, tá? Se for uma questão de relacionamento, né, eu vejo que talvez você, leonina, leonino, tenha desejado um relacionamento de almas afins. Eu não gosto de utilizar o termo almas gêmeas, nem chamas gêmeas, nossa. Enfim, mas tem essa energia, né? Eu vejo que talvez você tenha desejado essa questão e eu vejo que isso vem de uma certa forma. O que acontece? Nós temos o pajem de paus na sequência, né, que fala de se jogar em algumas questões, de mostrar, né, ele mostra essa possibilidade de novos inícios, novas situações acontecendo, mas o pajem de paus, ele é muito elétrico, ele é muito dinâmico, então ele vai, ele, sabe, ele não,
não tem medo de encarar assim. E às vezes ele acaba sendo um tanto quanto até irresponsável com relação a essas decisões que ele toma. E aí na sequência nós temos o 5 de copas. Meus amores, aqui é claramente assim, olha, e é mais um alerta. Primeiro, para um grupo, se você tem dentro do seu coração alguma questão em que você, seja uma decisão, que você acha que você tem que agir de uma determinada forma, você tem que fazer alguma coisa, aqui fala assim, olha, é interessante você, e até para questões de relacionamento também, é interessante você, acho que eu vou ter que fechar a janela, vai chover, observar bastante isso, tá? E se jogar e fazer isso acontecer, tá? Só que dentro de um contexto de, vamos colocar assim, de responsabilidade. Mas de responsabilidade principalmente para com você, tá? Se tiver outra pessoa envolvida, obviamente. Por quê? Porque aqui nós finalizamos com o 5 de copas que fala de questões de arrependimento. Aqui são vários grupos. O primeiro é vá, mas não se arrependa. O segundo é vá, analise as questões, e veja se isso realmente vai ser bom para você ou não, tá? E o terceiro, aqui infelizmente são pessoas que deram um passo maior do que a perna com relação a alguma coisa e agora estão se sentindo de uma certa forma arrependidos porque fizeram uma movimentação errada com relação a alguma coisa. Talvez alguém que esteja num relacionamento se jogou demais no momento em que talvez não poderia, ou alguém que tomou uma decisão e aí trocou os pés pelas mãos e aí está nesse processo de arrependimento. Tá? Mas o importante é entender que o 5 de copas ele sempre dá chance de você estar olhando para outro lado, estar olhando para outras possibilidades e sair dessa energia de tristeza, de arrependimento, seja ela qual for, tá? Aqui fala que não é uma questão de finalização, pronto, fiz um movimento errado, acabou tudo. Não é. Entendeu? Nós vamos clarificar aqui para entender melhor o que a bebê está aqui em cima, que vocês não estão conseguindo ver, que essa mesa é diferente, ela está bem aqui em cima. Vamos lá. A bebê é minha gata, tá, gente? Para quem não conhece. Aí fala, a bebê tá aqui em cima, é uma bebê. Vamos lá, os amantes, tarô. Por gentileza, o que os amantes estão falando aqui para leoninos do meu pequeno coraçãozinho? O 8 de pentáculos. Pode ser alguma coisa que você já estava maturando aí há muito tempo. Matutando, sei lá. Alguma coisa que você já estava há muito tempo aí pleiteando, Seja essa questão da decisão, mas é algo que já vem de alguma data. É algo que já vem, não é uma questão assim extremamente recente. Alguma coisa que já tem um tempo, que você já vem analisando, se for uma questão de relacionamento, um relacionamento assim, alguém que você já conheceu, mas agora que despertou essa questão de gostar, de querer relacionar-se, se é com relação a alguma decisão, é alguma coisa que você já tinha em mente e não, até então não tinha tomado nenhuma decisão. Com relação a isso, vamos entender o 8 de... Começou a grudar as lâminas. Gráficas brasileiras, façam tarôs com lâminas que não grudam, pelo amor de Nossa Senhora, gente. O 10 de espadas, clarificando o 8. De ouros? O 10 de espadas clarificando alguma coisa de questão...
pode ser questão de trabalho, pode ser uma questão... O 10 de espadas, ele fala de finalização de algo doloroso, de algo complicado, né? De alguma coisa que não foi muito bem vista, não foi muito bem recebida, obviamente, né? Um 10 de espadas. A característica dessa lâmina é diferente, né? Porque ela não está espetada por nada aqui. Ela simplesmente tem a consciência de que finalizou uma questão, né? E agora sim a dor está passando. Então eu vejo que talvez esse 5 de copas, com relação a esse relacionamento, tenha sido alguma coisa, tem relação com alguma coisa que você passou. Não vou dizer necessariamente com o relacionamento, porque o 8 de ouros fala com questões de trabalho também. Mas eu achei estranho ele estar clarificando o 8 de ouros, né? Porque se a gente for colocar no contexto, é uma coisa que você já vem pensando, mas isso está te trazendo dor, né? E você desejou, complicou, né? Lógico. Eu vou até fazer diferente. Fala o 10 de espadas, tarô, por gentileza. O que o 10 de espadas está falando aqui? Se puder, né? Obviamente. O que o 10 de espadas está falando para leoninos? O sol. Nossa Senhora. Gente do céu, alguém dá uma volta por cima com relação à questão de... Agora deu para entender. Minha Nossa Senhora, ou vai dar a volta por cima com relação a alguma questão de sofrimento, ou já deu, mas o sol clarificando o 10 de espadas, fala a finalização que está trazendo... É o sol, gente. É o sol, não é qualquer lâmina, não. É alegria, abundância, felicidade, prazer. É tudo. É tudo aqui. Não sei qual movimentação. Aí, ó, o 9 de copas, o desejo. Alguém desejou, alguém pediu, alguém fez a movimentação. Alguém já até tomou uma questão de decisão aqui com relação a isso. Entendeu que o passado ficou no passado e as coisas... Ah, Flávio, eu não entendi, ainda estou na vibe complicada aqui, ainda estou no 10 de espadas. Pô, pega essa leitura aqui, veja de novo essa parte. Realinha aí seus sentimentos, suas questões, né? Porque o 10 de espadas não é a finalização das finalizações da vida, né? É a finalização de uma dor, uma finalização de algo complicado. E aí... tem novas possibilidades. E aqui, ó, não existe mais, né, ela espetada. Tá vendo que ela tá olhando para o horizonte aqui, ó, tá olhando para o nada. Acabou, passou a dor, acabou, finalizou. E olha quem clarificou o sol, ó, o 10 de espadas, gente. Bom, né? Eu vou começar, daqui a pouco vai ter sessão bronca. Por conta disso, que eu já tô vendo que tem gente aqui até reclamando. Já tô até vendo. O 9 de copas, tarô, por gentileza. O rei de pentáculos. Tem relação com questões monetárias, sim, tá? Mas o rei de pentáculos, clarificando o 9 de ouros, fala de um posicionamento. O rei de pentáculos, ele sabe se posicionar diante de algumas questões. E principalmente é uma questão de negociação. E aqui eu vejo, como é um desejo íntimo, eu vejo que foi mais uma questão de negociação de leoninas e leoninos para consigo mesmo, né? De tipo assim, olha, vamos sair dessa vibe, saindo dessa vibe eu vou fazer tal coisa, assim que eu fizer tal coisa eu já vou partir para outra, sabe? Aquele, se dando recompensas pelas pequenas vitórias que você está tendo. Eu vejo essa questão aqui.
O Rei de Pentáculos, tarô, por gentileza. Ai, não. O Rei de Pentáculos. Ah, gente. A Imperatriz, meus amores. Clarificando o Rei de Pentáculos. Vocês dominando absolutamente todas essas questões. A Imperatriz ao lado do Sol. O Sol clarificando o 10 de ouros. São as duas cartas mais incríveis do tarô, leoninas, leoninos, no meu pequeno coraçãozinho. Ambas falam de abundância, felicidade, alegria, criatividade. Ambas falam de questões de gravidez também, né? Então, para um pequeno grupo aqui que vem tentando questões de engravidar, né? Um casal aqui, obviamente, não obviamente, né? Não precisa ser um casal para engravidar hoje em dia, mas enfim, uma mulher que quer, obviamente, né, engravidar e está um bom tempo tentando, pode ter feito até questões de tratamento aqui. Eu vejo essa possibilidade. Estou falando com todas as mulheres que estão querendo engravidar? Não. Infelizmente não. Mas a energia está presente na mesa. Então eu passo a informação, né? O Sol, junto com a Imperatriz, não me deixa muitas dúvidas com relação a isso. Mas olha, meus amores, eu não sei o que vocês pediram para o universo e qual movimentação foi essa, qual esse desejo, mas a gente tem que entender também, aí vem a parte bronca, né? Que todo 9 de copas depende de movimentação, né? Não adianta você desejar um ótimo trabalho e ficar o dia inteiro sentado no sofá. Não adianta você desejar um ótimo relacionamento se você não sai, não socializa, não vai conhecer pessoas, não instala nenhum aplicativinho aí de relacionamento no aparelho, telefone, né? Não vai cair do céu, tá lá no sofá assistindo Netflix. Tá ali. Aí de repente, caiu. Não é assim. Não é assim, né, meus amores? Vamos lá, desculpa o berro aí. Até minha gata assustou. Ai, meu Deus do céu. O Imperador em cima do Pajem de Paus. A energia de Áries. Nós temos aqui muito forte a energia de Gêmeos, a energia de Áries. Muito forte, né? Forte também Touro, Virgem, Capricórnio, mas não muito sim, porque eu gosto de falar das energias só dos arcanos maiores, né? Enfim, mas aqui o Imperador em cima do Pajem. Lembra que eu falei, meus amores, que para um grupo talvez seja interessante fazer uma análise com relação a algumas questões aqui, e aí você tem que adaptar o seu momento, porque por se tratar de uma leitura geral, eu estou falando para muitas pessoas, então são muitas informações, né? Esse desejo você conquistou, fez a movimentação, relacionamento, ou em dúvida de fazer alguma coisa, aí cai no Pajem de Paus, e o Pajem de Paus, né, no lado luz dele, ele faz as coisas certinho, mas no lado sombra é complicado porque ele acaba sendo imprudente com relação a algumas questões. E aí veio o Imperador aqui e fala, olha, tá nessa energia nessa dinâmica, né, nesse entusiasmo, e aqui eu vejo muito entusiasmo de leoninas, leoninos, já que a energia de Paus é de vocês, né, tá nessa dinâmica, nesse entusiasmo. Dá uma acalmada, dá uma quietada no seu coração, veste a energia do Imperador, que sabe tomar decisões, age com estratégia, né? Ele não é ele no lado luz dele, ele não se crucifica, ele não é ditador de si mesmo, né? Então assim, o alerta já está dado, né? Eu vejo que terão pessoas que já estão, tem leoninas, leoninos, que já vão entrar direto nessa questão da energia do Imperador,
né? Mas ainda tem essa questão do medo de se arrepender. A gente já vai clarificar, meus amores. Vamos lá. Mas antes eu só quero agradecer você que curtiu, comentou, compartilhou. Meu muito obrigado de coração. Todos os vídeos eu vou agradecer, sim. Muito obrigado pelo seu like. Se você não deixou, já deixa seu comentário, sua inscrição. Você que não é inscrita, que não é inscrito, é muito mais que bem-vinda, muito mais que bem-vindo aqui. E ativa o sininho das notificações, coloque para todas, porque a galera está reclamando que não está sendo notificadas, né, dos meus vídeos. E eu creio que se não coloca para notificar todas, o YouTube não notifica nenhuma, tá? Então é importante. E se você quiser ajudar o canal, temos o botãozinho aí do Valeu Demais. Não é possível. Temos o botãozinho do Valeu Demais, tá? Flávio, eu não posso ajudar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ele vale milhões. Ah, Flávio, eu não quero deixar um like, quero deixar um dislike. Deixe, também não tem problema. Cada um daquilo que tem de bom, né? O Pajem de Pentáculos em cima do Imperador. Veja o que é essa questão do novo, das situações. Só que é o seguinte, ele está em cima do Imperador, meus amores. Né? E o Imperador não é qualquer um. O Imperador é a junção de todos os reis. E ele está ao lado aqui do Rei de Pentáculos, que é esse negociador. E quem está trazendo, né, o Pajem de Pentáculos clarificando o Imperador, mostra que essas questões de decisão, e quando você entra nessa energia de dominância, mas principalmente dominância da sua própria vida, das suas próprias questões, as coisas passam a ser de uma forma volátil, aquelas coisas não muito seguras, para algo completamente seguro. Pode ser alguém aí, e eu acho interessante que o Pajem de Pentáculos na leitura de Libra também clarificou o Imperador. Pode ser alguém aí na energia de Áries, ou que tenha forte no mapa essa energia, fazendo um convite, né? Ou te ajudando com alguma questão. Só que o Pajem de Pentáculos, ele é sólido. É um início de alguma coisa, é um novo início? Porém, alguma coisa sólida. Não é uma coisa, né? Interessante que tem um entusiasmo do Pajem de Paus aqui. O Imperador que se coloca naquela posição, né, firme. E aí quem clarificou o Imperador? O Pajem de Pentáculos, que é o quê? Solidez. Então eu vejo questões sólidas vindo aqui por conta desse desejo, dessa decisão, alguma questão de relacionamento. Aqui também tentou virar a Rainha de Copas. 5 de Copas. A Justiça, clarificando o 5 de Copas. Você entende, meus amores, que aqui eu vou até clarificar a justiça também. O que a justiça quer dizer, tá bom? O diabo clarificando a justiça. Só que o diabo clarificando a justiça aqui, eu não estou vendo uma questão complicada dele não, tá? A justiça está clarificando a lâmina do 5 de Copas, falando, olha, se você está numa energia de medo de alguma coisa, de alguma movimentação sua dar errada, é importante você voltar. Perdão, gente. Nossa. Desculpa, vou voltar a espirrar. Nossa, que raiva. Vamos lá. É importante você voltar aqui nessa questão do Pajem, Imperador e Pajem de Pentáculos e reavaliar algumas coisas, tá? Mas a justiça, ela sempre é uma questão divina aqui, né? Lógico, ela tem seu cunho
na Terra, aqui no 3D, mas ela pode falar de materialidade sim. Mas como ela foi clarificada pela lâmina do diabo, que também é um arcano maior, tá? Eu vou encarar como questões divinas com relação a questões materiais, tá? Então eu vejo que aqui é como se a justiça anulasse essa questão do arrependimento, né? Eu vejo que talvez tenham pessoas no signo de Leão aí que estejam ainda, né, numa energia de tristeza com relação a alguma coisa que passou. E por conta dessa energia, e eu não estou falando pessoas que estão imersas nessa energia, não, sentimentos que sobraram, sabe? Resquícios de sentimentos, né? E aí ficam trazem essa energia, eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês, né? Com um senso ou como se estivesse buscando alguma questão de justiça para si própria, para si próprio, por algo complicado que passou ou algo complicado que está passando, porque isso aqui pode acontecer mais para frente, né? Então eu tenho que colocar, por se tratar de uma energia atemporal. Só que assim, o diabo, em duas situações, ele fala, olha, primeiro, entenda que talvez seja o seu ego ferido que esteja causando essa questão, e isso daqui é um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque ele gera aprisionamento. O diabo, ele gera aprisionamento com relação a isso. É como se você entrasse numa vibe, numa energia e ficasse presa nessa energia ou preso nessa energia e não conseguisse sair. E aí você acaba vivendo um looping. E as coisas, por exemplo, melhoram, de repente voltam no mesmo ano. Melhoram quando parece que, sabe, aquela questão do vai e volta, estica e puxa. Mais ou menos isso, tá? Uma outra questão aqui o diabo clarificando a lâmina da justiça pode falar de questões materiais, sim, obviamente, só que é o seguinte, é como se o diabo causasse um desequilíbrio em algo que deveria estar equilibrado. E aí você vai falar, mas você viu positivo? Sim. Por quê? Porque como ele está clarificando a lâmina da justiça, meus amores, e nós temos essa questão do 5 de copas, que fala para mim que você pode olhar para outras situações benéficas. Nossa, porque eu tenho que falar isso daí, porque eu estou sentindo essa energia. Mas assim, é como se você tivesse a possibilidade de equalizar essas questões, de trazer esse equilíbrio com relação a coisas materiais. E quando eu falo coisas materiais, falando do diabo, eu não estou me limitando somente a dinheiro. Qualquer coisa que é matéria, inclusive nós, pessoas, questões de relacionamento, enfim, tudo, tá? Tudo. Eu não estou conseguindo enxergar, posso até tentar ver algum alerta aqui. Vamos ver se tem algum alerta com relação a isso. O alerta é ficar nesse ciclo mesmo, né? Entrar nessa bad vibe aí e ficar no ciclo de coisa boa ficando coisa ruim, né? Clarificando a justiça. Se fosse não. Meus amores, eu de verdade não estou conseguindo enxergar alguma coisa que fosse prejudicial. Estou vendo assim que essa questão da justiça com o diabo, ela não está falando coisa negativa para vocês, não tem. É só essa questão do alerta mesmo. Eu não estou conseguindo identificar, ou pelo menos se eu estou tentando puxar, está sendo bloqueado aqui, porque talvez não possa ser falado, mas eu não estou vendo nada complicado. Eu vou fazer uma questão diferente. Quanto no tempo? Nossa, 29, rapidinho. Tarô, por gentileza,
Não. Por gentileza, tarô. Fala pra mim o pajem de pentáculos, o pajem de espadas, pentáculos, o pajem de paus, com o imperador e o pajem de pentáculos, por gentileza. Invertiu. Rei de paus é a energia de vocês. Então aqui sim, é literalmente a energia de vocês. Porém, o rei de paus ele é diferente da rainha de paus. O rei de paus, ele tem autodomínio, assim bem parecido com o imperador, embora o imperador seja a junção dos 4 reis. Porém, o rei de paus, ele é estratégico, né? Ele não tem medo de tomar determinadas decisões, né? Só que a gente tem que lembrar que tem um imperador aqui que fala, olha, você tem que olhar para todas as possibilidades. Mas aqui é a energia de vocês. E o 5 de copas, a justiça e o diabo, tarô, por gentileza. O que está querendo dizer? Tem mais alguma informação que eu não estou conseguindo enxergar? Questões de dúvidas e equilíbrio. Tem mais alguma informação, tarô, por gentileza? O 8 de pentáculos voltou. 7 e 8. Cheiro de queimado. Mais uma. O 9 de copas voltou. Agora muita coisa clarificou. 8, 7 de ouros e o 8 de ouros, né? O 7 de ouros, ele fala de colheitas, tá? Mas ele fala por exemplo, existiu a colheita. Você tem a possibilidade de pegar essas questões aqui, esse desejo, né? E ficar com esse desejo e dar-se por satisfeita, dar-se por satisfeito, ou você tem a opção, né, de melhorar essas questões. E aí entra aquele conflito da dúvida que fala, olha, será que é melhor eu replantar isso daqui? E, gente, entenda, adapte, tá? Eu tô falando a linguagem do tarô. Será que é melhor eu seguir adiante, fazer diferente, fazer mais? Pô, já conquistei algumas coisas aqui, eu posso conquistar mais, eu posso fazer diferente, né? Mas eu não sei se... E o 8 de pentáculos vem confirmando, olha, se você tem uma boa referência presente, né, nessa questão de colheita, por que não evoluir com isso? Por que não dar procedimento a isso? Você já conseguiu conquistar bastante coisa, seus desejos foram atendidos, você soube tomar a decisão, a justiça chegou, são questões materiais, questões carnais, tem o medo do arrependimento, porém, se a gente tem que entender que mesmo que haja uma questão de arrependimento, nem tudo está perdido, né? E aí voltou a questão do 9 de copas, os seus desejos, clarificando isso daqui, clarificando toda essa questão. O seu desejo, ele é atendido e aí tem o medo, tem isso, tem um monte de coisa, mas ó, ele voltou aqui. Entendeu? Mediante toda essa questão do 7 de ouros, das dúvidas e do continuar fazendo. Aqui, né, tem o 8 de ouros que fala desse mantenha o curso antes, porque está tendo a finalização do 10 de espadas e veio o sol. Lembra? Veio o sol. E aqui no final tem a dúvida, aí você tomou uma decisão de novo. Então tem a dúvida, você tomou uma decisão de novo, porque aqui também existe a característica de decisão, aí você manteve, e aí os seus outros novos desejos, ou o seu desejo aqui também sendo realizado novamente. Então assim, eu vejo que essa história de arrependimento, de se arrepender de tomar uma decisão, de fazer uma movimentação
que você quer fazer, você vai parar com esse rabo, meu amor, ou não? Quer que eu coloque todos os baralhos aqui, aí você espalha tudo? Posso com isso, gente? Aí, não tô dando bronca nela, não. Aí, o que acontece? Né? Vocês realizam aqui, e o 5 de copas vem para atrapalhar, o medo de arrepender, o medo de não dar certo, o medo, sabe? Eu vejo a justiça meio que anulando essa questão, mas aí é com você. Eu não posso chegar e falar, Leonina, Leonino, você faça isso porque é isso que tem que ser feito. Não. Eu não sei nem do que a gente está falando aqui. E você tem que se adaptar ao seu momento, né? Mas seja do que eu estiver falando aqui, nós temos duas realizações da mesma jogada. Vocês desejaram tanto que o desejo vem em dobro, né? Bom, enfim, mensagem passada, mensagem recebida. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, deixe seu comentário, deixe seu like. Flávio, não ajudou, deixe seu dislike. Não tem problema não, tá bom, meus amores? No mais, fica com Deus, uma ótima semana, que tudo dê certo para você essa semana. Um beijo do Flávio. Até semana que vem, até segunda-feira que vem, Leão e Libra novamente, ok? Tchau, tchau. Até lá.